Eu tentei a indução por uma semana e não consegui ter o parto normal. Nesse vídeo eu vou te contar por que eu tive a recomendação de indução de parto, o que eu fiz, quais métodos eu utilizei e por que não funcionou. Esse é o meu relato de parto e meu filho hoje já tem 1 ano e 4 meses. Eu levei todo esse tempo para processar tudo o que aconteceu, para conseguir vir aqui falar sobre isso. Eu sou a Lid e nesse canal nós vamos falar sobre maternidade real de forma leve. Eu queria muito parto natural e eu fiz de tudo para que ele acontecesse. Então eu contratei doula, contratei enfermeira obstétrica, fiz yoga para o parto. E durante toda a gestação eu fiquei estudando, eu assisti inúmeros relatos de parto, vídeos sobre indução, né? Enfim, eu fiz tudo que eu podia. E mesmo assim, o resultado não foi o esperado. Hoje, né, após 1 ano e 4 meses que meu bebê já tem, eu consigo falar sobre isso com mais tranquilidade, sem me emocionar, porque foi muito pesado para mim, foi muito difícil superar o fato de que eu não consegui. Inclusive esse termo eu não consegui ou eu consegui, eu não gosto de usar, porque coloca uma responsabilidade sobre a gente, ou algo como se fosse um mérito, né? E não se trata bem disso. E vocês vão ver ao longo da minha história o porquê que eu não concordo com esse termo, eu consegui ou eu não consegui, que eu acho ele um pouco pesado. Primeiramente, né, eu vou contar por que eu tive essa recomendação de induzir o parto. Então, com 38 semanas, eu queria fazer uma pequena viagem, porque era próximo do Natal, e era uma viagem de 4 horas de carro pro interior aqui do estado, né? E eu tava com medo, como tava bem próximo, já faltava 38 semanas, né? Já tava bem próximo da minha DPP. Eu tava com medo de viajar e entrar em trabalho de parto lá na onde eu estaria, né? Que é uma roça, ou na cidade que não tem muita estrutura, e não conseguir voltar a tempo, né? Então, para saber se eu estava apta a viajar, né? Eu entrei em contato com a minha doula e pedi a opinião dela, né? Eu contratei a doula logo no início da gestação. Inclusive, se você quiser um vídeo. Essa é a maternidade real. Eu tô tentando gravar o vídeo, mas ele acordou e infelizmente esse é o único momento que eu tenho, né? Eu vou tentar continuar, gravar mesmo assim e vamos ver se a gente consegue. Eu contratei a doula desde o início da gestação, porque eu entendia que ela me daria todo o suporte, né, o apoio emocional e as orientações necessárias para que eu não tomasse decisões precipitadas em relação ao parto. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a doula, o papel da doula, né, contando mais sobre a minha experiência com a doula, comenta aqui embaixo. Bom, então, aos 38 semanas de gestação, né, eu queria fazer essa viagem e eu falei com ela para saber a opinião dela, se ela achava que eu estava apta a viajar, né, se eu poderia ir tranquila, com segurança, né, porque apesar de ser uma viagem curta, poderia acontecer alguma coisa no caminho, né. Ela falou pra mim, olha, já que você quer viajar, né, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não tô sentindo nada, eu só senti, assim, uma diminuição, assim, dos movimentos, né, ele tava se movimentando muito, nessa semana ele já não tava mais movimentando muito, mas tava movimentando, mas era mais suave os movimentos, né. E ela falou pra mim, então eu recomendo que você vá no hospital, ver se tá tudo bem antes de viajar. Aí você pode ir tranquila, né. Falei, tudo bem então. Então eu fui na emergência e pedi para que fizessem uma ultrassom para verificar se estava tudo bem, né? Além da ultrassom, eles fizeram também o cardiotoco, né, para verificar os batimentos do bebê.
Aí começou o problema, né? Porque a primeira leitura que eles fizeram dos batimentos não foi boa. Então eles tiveram que repetir o exame. E eles tinham, o hospital só tinha um aparelho de fazer esse exame. E eles me deixaram meio em dúvida, assim, se realmente estava tudo bem ou não, porque eles fizeram a leitura, a primeira não foi boa, aí repetiram e na segunda disseram que estava tudo bem. Como eu não entendia muito, eu fiquei com medo, né, de realmente se estava tudo bem mesmo, né, apesar da médica ter falado que estava tudo bem. E outra coisa que ela me disse foi, ela me perguntou, né, você quer ter parto normal? Eu falei, quero. Ela falou, olha, então eu recomendo que você interne amanhã pra você fazer a indução. E eu tava com 38 semanas, tinha acabado de completar 38 semanas. E eu fiquei assustada com aquela recomendação dela, né, porque eu queria o parto natural, não queria fazer indução, eu já tinha pesquisado muito sobre, estudado sobre indução. A indução seria realmente a última opção. E eu tinha até um certo preconceito, assim, né, com a indução. Por eu estar querendo muito parto natural, estar estudando muito sobre o parto natural, eu estava com uma rejeição mesmo para a indução. E foi aí que eu fiquei assustada, né? Aí como eu já tinha uma enfermeira obstétrica também contratada que estava me orientando sobre isso, entrei em contato com ela e com a doula e falei da recomendação da médica. E a médica recomendou a indução porque o peso dele já estava muito alto, né? Nessa ultrassom ele estava com 3,500 com 38 semanas, mais de 3,5 kg, né? E aqui na minha cidade existe um protocolo para os hospitais que acima de 4 quilos eles não permitem fazer o parto normal, você vai direto para cesárea. Então, diante disso, ela recomendou, já começa amanhã a indução, se você quer ter o parto normal. E eu fiquei meio assustada com essa informação, entrei em contato com a enfermeira e com a doula para saber a opinião delas. A enfermeira falou, olha, se ela falou isso, vamos fazer o seguinte, a gente tenta durante essa semana os métodos de indução caseira para ver se você entra em trabalho de parto e até sexta-feira da semana que vem, né, era um sábado isso, até sexta-feira da semana que vem, você decide se você quer internar ou não no sábado. E eu concordei com ela, então nós começamos os métodos de indução caseira. Então, o primeiro método que eu comecei a utilizar foi o óleo de prímula, que é umas cápsulas de óleo que você insere na vagina para poder começar a preparar, né, o colo do útero. Tomei óleo de rícino, tomei chá, fiz acupuntura também para induzir o parto. Ou seja, eu tentei vários métodos, né, e nenhum deles teve resultado. Não senti nenhuma diferença durante essa semana toda que eu tentei a indução. Sendo assim, o nosso plano era na sexta-feira utilizar o último método, né, que era o balão. O balão é uma bexiguinha, né, hospitalar que insere dentro da vagina. Ela vai inflar e esse balão ele vai fazer a dilatação forçada do colo com esse inflamento. Conforme o colo vai dilatando, né, e depois ele vai expulsar esse balão automaticamente. É mais ou menos isso. Então, eu coloquei esse balão na sexta-feira, era a hora do almoço, mais ou menos, para tirar no dia seguinte, antes de ir para o hospital, para fazer a internação, né? Aí, deu tudo certo, coloquei o balão, passei a noite com o balão, senti muita dor, né? E aí, essa dor parecia, de fato, ser essa dilatação acontecendo. Mas o balão não saiu sozinho, então no sábado de manhã eu tive que ir lá para fazer a remoção do balão antes de ir para o hospital. Então, antes de ir para o hospital, eu passei no consultório da enfermeira para tirar esse balão. E ela fez o toque e verificou que eu estava com aproximadamente 4 dedos de dilatação. Eu fiquei super animada, né? Fui para o hospital,
acreditando que ia dar tudo certo, que eu não ia precisar de outros métodos. E, enfim, cheguei no hospital, pedi para fazer internação, expliquei sobre a recomendação médica de fazer indução. Lá eles fizeram uma nova ultrassom para ver qual que era o peso do bebê e estava em aproximadamente 3,6 kg. E fizeram a internação, confirmaram a dilatação de aproximadamente 4 dedos e concordaram em me internar e iniciar o processo de indução, né? Continuar o processo de indução. Então eles começaram direto com a ocitocina na veia, ao invés de iniciar pelo misoprostol, porque eu já tinha essa dilatação devido ao balão. E foi aí que eu passei o dia, né, com gotejamento, começando com gotejamento mínimo e depois aumentando o gotejamento ao longo do dia. Eu fiquei desde a hora que eu fui internada, aproximadamente 1h da tarde, até o final da noite com gotejamento de ocitocina, né? Fazendo acompanhamento, verificando se estava tudo bem com o bebê durante todo esse processo. No final da noite, né, nada tinha acontecido. Eu não tinha contração, eu não tinha nenhum sinal de que eu ia entrar em trabalho de parto. Então, os médicos passavam, né, pelo plantão. Aqui, um grande problema, né, dos métodos utilizados aqui na cidade é que quando você não tem a sua médica particular para fazer o seu parto, você fica com os médicos do plantão do hospital. Ou seja, a cada 12 horas troca o médico do hospital. E aí cada médico que passa vai fazer uma nova avaliação, vai ter uma nova opinião sobre a sua situação, né? Então isso é um grande problema. No final da noite, né, o médico que fez a minha avaliação viu que eu já estava o dia todo com ocitocina e decidiu que ia dar uma pausa na ocitocina, porque eu já estava há muito tempo e não tinha tido resultado. Falou, vamos dar um descanso para você, porque se a gente continuar, você não vai ter forças pro parto normal, né? Então vamos deixar você descansar essa noite. E amanhã de manhã a gente vai começar com um comprimido. Porque embora eu tivesse aquela dilatação dos 4 dedos, eu tava com um colo ainda muito grosso. Uma coisa que eu não sabia sobre a dilatação é que não é só abrir, né? O colo do útero, ele fica grosso para proteger o bebê. E ele tem que afinar, ele tem que diminuir de espessura também, e não só abrir o colo, né? Então são duas coisas que tem que acontecer. O misoprostol, que é esse comprimido que eles inserem também na vagina para poder fazer essa dilatação e afinar o colo, ele tem esse objetivo, né, de diminuir a espessura do colo, porque sem diminuir essa espessura, o trabalho de parto não acontece. E nesse momento eu percebi que eles começaram a indução da forma errada. Porque eu só tinha dilatação, abertura, mas eu não tinha o afinamento do colo. Então, deveria ter começado já com o comprimido, né? Como a ocitocina não fez o efeito esperado, aí eles, depois da ocitocina, voltaram para o comprimido. Então, no meu segundo dia no hospital, começou o ciclo desses comprimidos. Então, iniciou o primeiro ciclo do comprimido, né? E a cada 6 horas havia um novo ciclo. Eles não estavam fazendo toque, porque como eu não tinha nenhuma evidência de contração, de trabalho de parto, não havia necessidade de fazer o toque, né? Então eu não sabia nem se a dilatação tinha evoluído ou não. Foi aí que no final do dia, já era para entrar no 4º ciclo do comprimido, o médico que passou para fazer a minha avaliação, ele começou a questionar por que eu estava fazendo a indução. Se eu estava numa gestação saudável, se o meu bebê estava saudável, qual era o motivo da indução. E eu expliquei tudo para ele. Aí ele disse, não, você não deveria estar aqui, fazendo essa indução. Tanto é que você já está no 2º dia, né, e não tem trabalho de parto, ou seja, não é o momento ainda. Aí eu falei que tinha essa questão do peso, né, mas enfim, ele achou que estava errado. Aí ele começou a questionar toda a equipe do hospital do porquê eu estava fazendo esse processo. Levou a situação para a diretoria do hospital e tal. Enfim, ele fez um fuzuelo do hospital porque ele discordou da minha indução. E foi aí que começou o problema, porque quando ele começou a questionar, ele fez o 4º ciclo do comprimido, mas ele falou que não ia dar continuidade. Se eu não entrasse em trabalho de parto, no dia seguinte eu ia fazer uma nova ultrassom para verificar o peso do bebê. Se eu tivesse com um peso ok para fazer o parto normal, eu poderia ir embora, receber alta, ir embora e esperar em casa, entrar em trabalho de parto. E caso eu tivesse com o peso do bebê no limite, ele ia recomendar que eu fizesse a cesárea.
Então eu teria que ir direto para cesárea. Isso aconteceu no domingo à noite, então na segunda-feira de manhã eu fui encaminhada para fazer uma nova ultrassom. E nessa ultrassom foi verificado que eu tava com 3.900 e alguma coisa. Ou seja, eu tava com quase 4 quilos, né? Pela estimativa do médico que fez a minha ultrassom. Diante disso, né, a médica do plantão, que já não era mais o médico do dia anterior, passou para fazer a minha avaliação e falou o seguinte: hoje não dá mais tempo, mas amanhã de manhã você vai fazer a cesárea. Então já começa a sua preparação e agora você vai aguardar, né? Já se prepara para fazer a cesárea amanhã cedo. Eu fiquei extremamente frustrada. Eu queria continuar a indução, pedi para eles continuarem com os ciclos do comprimido, mas o ciclo já tinha se perdido no tempo, né? Porque eles pausaram o ciclo no quarto comprimido e já não queriam mais dar continuidade, sendo que pode até 6 ciclos do comprimido, mas com isso de fazer a ultrassom, eles não deram continuidade nos ciclos, né? Então, ficou interrompido. E depois, para retomar, não faria muito sentido, né? E a médica falou: não, a gente não vai dar continuidade na sua indução, porque não faz mais sentido, você já tá com quase 4 quilos, a gente já fez tudo o que podia, e agora você vai para cesárea. Eu fiquei muito frustrada, questionei, e a médica respondeu: ou você vai embora e vai tentar ter parto normal em outro hospital, ou você vai fazer cesárea amanhã, você decide. E ela foi super grossa, sabe? Então eu já fiquei bem intimidada. Já estava muito frustrada, né? Porque eu já estava no terceiro dia lá no hospital e nada tinha acontecido. Então pra mim foi muito difícil, assim, receber essa notícia. Isso era segunda-feira, né? Eu tinha internado no sábado e ela queria fazer minha cesárea no dia seguinte de manhã. Então, eu não tive escolha, né? Eu tive que concordar e foi assim que aconteceu. No dia seguinte de manhã foi feita toda a preparação, passei a noite em jejum, né? Pra poder ir pro trabalho de parto. Era previsto para as 8 da manhã, mas na verdade eles só conseguiram me buscar 11 horas da manhã porque tinha alguém em trabalho de parto. E assim eu fui pra cesárea. Então foi muito frustrante pra mim. Eu passei a cesárea toda chorando, porque eu queria muito ter tido parto normal. Eu queria muito ter continuado tentando a indução até realmente o máximo que eu pudesse. Eu percebi que iniciar com ocitocina tinha sido uma decisão ruim deles, né? Devido à dilatação que era forçada e o colo não estava preparado para o parto ainda. Ou seja, eu aprendi muitas coisas com todo esse processo. Bom, graças a Deus, o meu filho nasceu super bem, tá aqui, né, maravilhoso e super saudável, né, a cesárea não atrapalhou a amamentação, eu amamento até hoje, nunca tive dificuldades, né, tive as dificuldades normais, rachadura no peito, dificuldade na pega, mas eu tinha leite o suficiente, desde sempre, tenho até hoje, ele mama muito. A cesárea não influenciou em nada na saúde dele, mas era um desejo muito grande meu, ter o parto normal, né, então eu fiquei muito frustrada e decepcionada com tudo que aconteceu, né, com as decisões que eu tomei, as decisões do hospital, dos médicos, da equipe, enfim. Então ficam várias lições, né, sobre todo esse processo que eu vivi, sobre essa experiência. Se eu for falar de todas as coisas que eu aprendi sobre isso agora, o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar para um próximo vídeo. Esse foi o meu relato de parto. Eu vou fazer um novo vídeo falando sobre os meus aprendizados com esse processo, para que esse vídeo não fique muito longo. Apesar de todas as intercorrências aqui, espero ter conseguido contar a minha história de uma forma clara. Se você quiser receber os próximos vídeos, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. O meu conteúdo é sobre maternidade de uma forma real, inclusive, né, estou com esse look maravilhoso, porque se eu fosse me preparar para gravar esse vídeo, eu perderia o tempo que eu não tinha para poder gravar. Aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês esse pijaminha, que é o meu companheiro de todas as noites, né, um baby doll, que ele tem abertura aqui, ó, para amamentar. Então é super prático. É um shortinho, agora eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra quem quiser, porque realmente o preço dele é ótimo e vale muito a pena. Foi o melhor investimento para esse período pós-parto e amamentação. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Tchau!